mais importante no mundo de hoje, o cara que criou o conceito da terapia cognitiva, né? Muito atualizado com o conceito de que emoção e raciocínio é o mesmo fator e que todas as decisões são decisões baseadas nas emoções. Antônio Damasio, quem quiser ler mais em profundidade, é outro curso sobre Antônio Damasio. Bom, o mais importante é que ele decide, então, criar uma terapia cognitiva, não mais para recuperar e minimizar desvios comportamentais, né? Para isso, a psicologia tem um grande sucesso. Ou terapeuticamente ou farmacologicamente, 12 dos 13 mais importantes desvios estão resolvidos. Só 12, tem um que não está resolvido, vocês não vão perguntar. A psicopatia, né? A psicopatia não tem solução, não tem cura, né? Apesar de tudo que se fala. Bom, e ele então monta toda uma teoria terapêutica para que as pessoas encontrem mais felicidade. O sentido da terapia é as pessoas serem mais felizes. Essa é a ideia. Então não é para curar desvio. E Martin Seligman, então, estrutura toda uma modelagem. Com base nessa modelagem, esse grupo que eu fiz parte no Canadá estrutura uma solução em cima da psicologia positiva, criando esta liderança positiva. Nós vamos falar sobre ela já já. Meu outro guru é Calvin Haroldo, para os que não conhecem. Então, nos quadrinhos anteriores, o Haroldo foi derrubado e o cachorro roubou o Calvin foi derrubado e o cachorro roubou o Haroldo. O Haroldo é o tigrinho do Calvin, né? Então ele entra dizendo: mamãe, mamãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo, tentei agarrá-lo, mas eu não pude e eu perdi meu melhor amigo. E a mãe, como toda mãe judaico-cristã, diz: bem, Calvin, se você não arrastasse esse tigre para todos os lados, coisas assim não aconteceriam com você. E no último quadrinho, este Calvin, com um olhar compungido, diz: não há nenhum problema tão terrível ao qual você não pode adicionar um pouco de culpa e fazê-lo ficar muito pior. Toda a base dos nossos processos de gestão, sejam familiares, sejam empresariais, ou sejam sociais, está centrado no conceito de culpa, que aliás é um erro psicanalítico. Está centrado no conceito de erro, culpa, perdão e remissão. Então, nós temos que achar: achem-me os culpados, né? A ideia, então, a ideia toda, então, é eliminar esta variável culpa, né? Eliminar esta raiva introjetada. O culpa é raiva de si próprio. Okay? Então, a ideia é, o conceito de positivo é desempenhos positivos acima do normal, não é abraçar a árvore, né? Na verdade meu desempenho é normal, meu desempenho abaixo do normal é um desempenho negativo, meu desempenho acima do normal é um desempenho positivo. Então, liderança positiva é uma liderança que busca conseguir dos seus liderados desempenho acima do esperado. Ótimo. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso me centrando, me orientando às forças, ao invés das fraquezas, né, dos erros e das culpas. Eu vou pedir, né, eu não vou pedir para alguém de 1,65 m ser pivô da NBA. Né? Insano. E não vem com aquele papo: vai que você consegue, querer é poder, você tem o tamanho do seu sonho. O sonho dele tem 1,65 m, amigo. Na NBA, ele não vai pegar nenhum rebote. O resto é fantasia. Então eu tenho que descobrir o que ele faz melhor, qual é a força do outro. E se ele fizer o que ele sabe melhor, ele fará bem feito. Do otimismo e não do pessimismo. Martin Seligman testa e descobre. Ele tem, inclusive no meu livro, vocês têm um livro em mãos, um teste de otimismo. Ele consegue medir o grau de otimismo das pessoas. Mas ele também tem um teste de otimismo através dos discursos das pessoas, sobretudo os discursos de posse. Ele fez o seguinte: pegou todos os 2 candidatos ao governo americano, no momento de aceitação da indicação pelo partido,
na reunião de aceitação, nomeação como candidato, ele pega esses discursos e as entrevistas e mede o grau de otimismo. E percebe que praticamente 100%, tirando uma eleição de Franklin Roosevelt, sempre o povo escolheu o líder mais otimista. E ele continuou fazendo testes e testes na área médica, na área empresarial. Sempre o líder escolhido é o otimista. Parênteses. Líder é percebido pelos liderados como aquele que vai garantir a sobrevivência do grupo, a sobrevivência que é a causa primeiríssima do ser humano. Eu não estou dizendo que o líder é aquele que, ele é percebido como sendo aquele que garante a sobrevivência do grupo. Líder é aquele que garante a sobrevivência do grupo. E o líder não é quem manda. Líder é aquele que assume a responsabilidade pela sobrevivência do outro. Ou seja, líder é aquele que permite que, através de um objetivo comum compartilhado, cada um dos membros do grupo consiga atingir os seus objetivos intrínsecos. E isso é fácil de perceber. Se eu disser para vocês, venham comigo que eu vou levá-los ao inferno de Dante, eu irei sozinho. Se eu vier com vocês e dizer, venham comigo que eu os levarei ao paraíso, eu serei acompanhado. É por isso, dentro daquela linha de solução de problema, que o melhor produto que eu conheço é o produto das religiões. Porque o que eles propõem é a solução para o maior medo humano, que é o medo da morte. Todas as religiões propõem uma vida, ou vida eterna, ou uma volta, ou um paraíso com 40 virgens. Eu não tenho certeza, talvez seja um paraíso com uma virgem de 40 anos. Talvez, se fosse essa segunda hipótese, a quantidade de sacrifícios com bomba seria menor. Mas a grande vantagem desse produto é que não precisa de saque, não precisa de serviço de atendimento ao consumidor. Que eu saiba, ninguém volta para reclamar da entrega. Ou volta? Não sei. Que eu saiba, não volta. Outro ponto importante. Um líder tem que ter, então, um clima de apoio ao invés de crítica. Toda crítica gera medo. Todo medo é mau conselheiro de produtividade. Toda crítica é destrutiva. Medo é ruim. Se eu pudesse simplificar, e vou ter que simplificar, porque vocês estão, eu estou no meu horário, O líder positivo é aquele que elimina o medo no seu ambiente de trabalho. Vamos lá. Isso aqui é uma calçada. No final da calçada é daquela construção de 20, 25 centímetros, chamado de meio-fio ou guia, depende da região, meio-fio ou guia, ok? E eu ando nesse meio-fio ou guia, sem nem olhar. Eu olho, paro, limpo o sapato, limpo a calça, danço no meio-fio. Menor problema, eu nem penso. Agora, imagine essa mesma largura de mureta, sendo uma mureta de uma varanda, de um terraço, e que esse terraço esteja no 20º andar. Nós estamos falando de qualquer coisa entre 60 e 70 metros de altura. Fechem os olhos e se vejam andando nessa mureta. Nem pensar. Nem pensar. Ora, qual é a diferença? Por que aqui embaixo eu ando sem pensar e lá em cima eu nem penso em andar? O que muda? O medo. Ora, eu acho que a gente ganhou um tempo, porque eu ia provar isso com Russell, Scheller, esquece, forget. Facilmente dá para perceber. O medo é um péssimo companheiro de produtividade. Eu não estou dizendo que o medo é um mau sentimento. Não, é um excepcional sentimento, porque eles é um sentimento básico da sobrevivência. Só que, claro, nós somos herdeiros de uma raça que teve medo, porque a raça que não teve medo, o leão comeu. Quer dizer, nós somos uma raça com medo, sem problema. O medo concentra todas as potências e capacidades na luta contra o objeto que nos provoca medo.
nessa situação, não somos produtivos. Ponto. Se você no ambiente de trabalho quer produtividade, tire o medo. Se você quer que as pessoas saiam do incêndio, traga de volta o medo e grite incêndio, vão morrer todos aqui dentro. Ok? Então, isso é importante, porque você fala, não quer o medo. Não é que eu não quero. Eu só não quero usar o medo como uma ferramenta de produtividade. Ok. Passo seguinte, como é que eu faço isso? Só um tantinho a mais. Eu estou buscando o otimismo, eu estou buscando as forças, eu não estou querendo ser amiguinho do meu liderado. Não tem nada a ver com aceitação do erro. O que importa é o que eu faço com o erro. Eu tenho que construir uma solução que seja melhor do que aquela encontrada. Uma solução que causará menos possibilidades de erro. Eu só não vou destruí-lo e criticá-lo, porque o ser humano, por natureza, vai sempre fazer o melhor. Isso é aristotélico, isso é Tomás de Aquino, não sou eu, estou bem acompanhado. O ser humano tem uma inclinação natural para o certo. Ele sempre fará o melhor para ele. Pode ser que o que é melhor para ele não seja o melhor para você, mas ele não bateu o pênalti para fora porque quis bater o pênalti para fora. E se alguém disser, mas ele quis derrubar o técnico, ele bateu para fora para o técnico cair, aproveitando o cearense a borda, ele é o Deola, ou o Deola é do concorrente? Porque o Deola é do Fortaleza ou do Ceará? Oh, com tanto cearense no mundo, eu fui cair num que é goiano. Aí pronto. Como goiano, ele torce para o Atlético ou Cruzeiro. Bom, é porque goiano é o mineiro que saiu de Goiás e cansou no caminho para Roraima. Né? Eu sei o que você pensou. Da Roraimada que ela falou. Ele chamou Roraima da capital mais distante de Brasília. O estado virou capital mais distante. Não vamos se ouvir mesmo. Fantástico. De qualquer jeito, não é ignorar o erro, é a partir do erro construir soluções adequadas. Esta é a ideia. O cara, se ele quis bater para fora para derrubar o técnico, o certo para ele era bater para fora. Então ele sempre vai tentar fazer o certo para ele. Se você partir disso, dá para construir um modelo de liderança positivo. Se você não acredita nisso, vou parar por aqui. Porque você tem que acreditar que o ser humano quer acertar. Ele não sai de casa assim, opa, que bom dia para eu errar. O que eu erro aqui? Vou errar a estrada, vou errar o caminho. Eu sei que eu tenho que virar à direita, eu vou virar à esquerda, porque eu gosto de virar à esquerda. Faz o menor sentido. Eu sou assim. Não pense nisso. Ou seja, a lógica é, se para isso a gente cria 4 estratégias. Rapidinho, porque a Beth está em algum lugar fazendo gestos. Por favor, esqueça o relógio um pouquinho. Tá bom, ó. Depois não reclamem de mim, ó. Esqueça um pouco. A gente perde um pouquinho o almoço, por favor. Tá ótimo. Então vamos mais na velocidade normal de cruzeiro ou de atlético. Eu nunca falo velocidade de cruzeiro, porque o cara fala, e o atlético? Velocidade ou um outro. Vamos lá. Primeira coisa, cultivar um clima positivo. Olha, o que é cultivar um clima positivo? É cultivar no ambiente a alegria, a confiança, o apoio e reduzir as emoções negativas. Quais são as emoções negativas? O medo, a raiva e a ansiedade. Ansiedade é medo. A única diferença é que o medo é uma reação de medo a algo concreto, um leão, e a ansiedade é o medo a algo indizível, né? Inclusive oriundo de um medo grande, não racionalizado, do 0 a 6, na fase, vamos chamar de pré-verbal, usando
Fênix, usando os textos de Fênix, numa fase pré-verbal, em que o medo de perder o seio da mãe e ser abandonado, né, o medo do desamparo, gera um medo tão terrível na cabeça da criança, que ela não consegue dizer, e aquilo é recalcado e vira um medo permanente. Nós, todos seres humanos, temos um medo brutal de sermos abandonados, né? De não sermos amparados, porque esse desamparo, que nós somos a única espécie que tem consciência da morte desde o útero, desamparados, sabemos que morreremos. Eu brinco muito, desamparados, vamos pensar em comer queijo japonês. Como é que chama queijo japonês? Tofu. Desamparado, tofu. Então, eu tenho que criar, e as pessoas não fazem conta disso, né? Que a ansiedade, tem pessoas que não têm nem palavra para a ansiedade, falam assim, eu sinto um frio na barriga, uma coisa na garganta, é porque isso é de uma fase pré-verbal, ele não tem nem nome para essa sensação que ele tem. Isso é ansiedade, ok? E eu tenho que evitar ocorrências negativas, críticas, desaprovações, porque deixam memórias permanentes de autodefesa. Situações ruins, nós criamos memórias permanentes, né, que Damasio chama de marcador somático, que nos permite antecipar um evento ruim, fugirmos dele como garantia de sobrevivência. Eu digo fugirmos porque já é o segundo grau do medo. O medo tem vários graus. O primeiro grau do medo, quer dizer, várias fases, é a negação, né? A gente fala assim, não quero nem ver, ok? É muito comum. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver. Criança pequena cobre a cabeça e fala, se eu não vejo, eu não temo, ok? A segunda fase é a evasão. É por isso que eu falei da evasão aqui, né? O medo, eu fujo do lugar, né? Essa é a ideia, por isso que eu guardo memória dos momentos. Em salas de terapia, eu tenho pacientes que falam, quando eu ouço o passo da minha chefe entrando no escritório, meu coração dispara. Eu falo, fale-me de sua mãe. Né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? Quer dizer, é um som que dispara o medo na pessoa. Okay? Quer falar sobre isso? Não? Então, só para a gente entender, porque às vezes fala, mas eu não pus. Outro dia eu estava com um executivo fazendo um grande problema, o processo de restauração na empresa dele, né? Uma empresa de cobrança. E finalmente eu falei, olha, as pessoas têm muito medo de você. Mas como? Eu não ponho medo em ninguém. Eu falei, por isso. Eles idiotas que realmente... Outro ponto importante. Então, quando eu crio um clima positivo, eu tenho que criar o conceito de compaixão, né? Compaixão no sentido de compassion, né? Com pathos, a emoção compartilhada, o sentimento compartilhado, não aquela piedade Maria Teresa de Calcutá, né? É o compartilhamento das emoções, ou seja, fazer com que as pessoas percebam que fazem parte de uma comunidade, de um grupo, que as emoções dele, para o bem ou para o mal, são compartilhadas e sentidas por todo o grupo. Isto é o compassion. E a base disso é o conceito de empatia. Eu não vou ter tempo de falar aqui, empatia inclusive é meu objeto de mestrado e é uma teoria que eu trabalho bastante. O mais importante é o perdão, o segundo. Não aquele perdão católico, padre, matei minha mãe. 30 Ave Marias, né? E pode matar o pai agora, porque lá já... que passa a ser, apaga, né? É o clear, é como se, é a única coisa que faz botão de limpa tudo, é loucura, mas não é nesse sentido, é no sentido da compreensão
que o cara quis fazer o certo e não conseguiu. Cara, errei. Pô, eu sei que você tentou fazer o certo, ok? Nós vamos ver já já como é que a gente constrói uma conversa para evitar que ele cometa o mesmo erro. No conceito de eu entendo o que aconteceu. Ok? Isso não quer dizer que eu tolero o erro. Eu simplesmente entendo que você quis acertar e não errar. Né? E finalmente a gratidão. Nós temos que aprender a agradecer o esforço. Por exemplo, eu vou aproveitar você e dizer muito obrigado por ficarem aqui com o almoço servido lá fora. Isso significa que vocês não são obrigados a estar aqui. Se estão, ótimo, muito obrigado por estarem aqui. Ok? Essa é a ideia da gratidão. Eu te agradeço pelo esforço. Veja, se agradece o esforço, se premia o resultado, não se recompensa esforço. Se agradece. Muito obrigado pelo esforço. Agora, o resultado é que é objeto de recompensa. Feito? Para não parecer que, não, ele trabalhou tanto, então vamos dividir o prêmio por todos que trabalharam. Não, vamos dividir o prêmio por todos que ganharam o jogo. Agora, vamos agradecer a todos que fizeram isso. Isso é chave, a gente não tem tempo, mas isso é chave no processo de liderança. Passo seguinte, não está. Eu tenho que apontar para lá? Não, Guga. Passou uma a mais? Isso. É isso? Nossa, Guga, o que você fez aqui? Nada nessa mão. Foi. Mais um, Guga. Isso, perfeito. Mais um. Não, você está indo para trás, Guga. Ele para frente. Vamos lá. Opa, foi demais. Não, calma, não fiquem nervosos. Guga, já estou perdido, cara. Deixa. Espera um pouquinho só. Agora vai funcionar. Pronto. Ele foi. Isso. Esses nós estávamos, em tese, ele não gosta de mudar esse. Passe para o seguinte, ele tem alguma coisa. Daqui, por favor. Aí depois. Pronto. O outro ponto é desenvolver relacionamentos positivos, que está centrado em duas atividades. A primeira delas, construir uma rede de energia positiva e reforçar os pontos fortes das pessoas. O que é construir uma rede? Eu, líder positivo, tenho que ser um energizador positivo. É mito de todas as mitologias e religiões a existência do ladrão de energia, do energizador negativo. O mito da moda, o vampiro. O vampiro não chupa sangue, ele chupa energia.